Podemos? Podemos. Do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli, pelo irmão José. Dependência afetiva. Todos somos interdependentes, mas ninguém deve depender excessivamente de alguém, nem material, nem psicologicamente. Que a tua vida não se arrase por uma frustração sofrida. Os que não te correspondem afetivamente não te amam quanto os amas. Ninguém deve colocar-se completamente à mercê dos sentimentos alheios. A paixão é doença. Não sofras por quem te faça sofrer. Supera a prova e procura enxergar outros corações que pulsam ao lado do teu. Existem karmas criados nesta própria vida, ou seja, nada tem a ver com o passado. Almas gêmeas na Terra constituem raridade. Almas afins, na provocação, constam-se aos milhares. Maravilha. Quer comentar? Pode comentar. Essa lição do irmão José, né? Ela é muito, muito pertinente, né? Várias vezes a gente tem a oportunidade de falar sobre o ponto que ele trouxe, que todos nós, sim, somos interdependentes, nós precisamos uns dos outros, né? Mas não temos que ser dependentes. Ou seja, a construção da nossa jornada, né, diz respeito a cada um de nós. Os valores nós vamos levar daquilo que nós fizermos. Mas nós precisamos uns dos outros para essas conquistas, né? Senão nós poderíamos viver aí como ermitão sozinho, alcançando mais rapidamente, talvez, né, o nosso adiantamento. Coisa que a gente sabe que não é assim que acontece. É na troca de conhecimento, é na troca de sentimentos, né, no compartilhamento de tudo isso que nós vamos nos auxiliando uns aos outros. Porém, a conquista ela é individual, né? Então, nós precisamos, sim, estar atentos a isso, para que a gente, primeiro, não desenvolva a indiferença, pelo contrário, a gente consiga dimensionar a importância que o outro tem na nossa caminhada, mas também, fundamentalmente, valorizar as nossas ações interiores, aquelas que vão efetivamente nos levar a um estado melhor, né? Então, realmente é uma mensagem bastante interessante e estimulante. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre a lição? Mauro, Oi. será que você poderia pedir ele escrever o finalzinho, porque eu não escutei direito. Tá. Léo, você repete aí o último parágrafo, por favor? Almas gêmeas na Terra constituem raridade. Almas afins na provocação constam-se aos milhares. Obrigada. Pegou? É na provocação ou na provação? Eu também fiquei com essa dúvida. Vamos de novo. Ó. Almas gêmeas na Terra constituem raridade. Almas afins na provação constam-se aos milhares. Sim. Vocês Aí entenderam sim. provocação? Você falou você leu provocação duas vezes. provocação. Você leu duas Só para vezes. provocar vocês. Queria ver se vocês estavam prestando atenção. Muito bem, Valdenir. Beleza. Eu também achei que ganhou ela tava, ponto. que era provação. Mauro, Diga, anota aí, Adriano. ganhou ponto, o Valdenir está prestando atenção. Tá com a Mas aqui estrelinha, ninguém tá com a vai falar estrelinha. nada. Diga, Adriana. Oi. Sim, assim, eu não sei se essa mensagem tem só o intuito, assim, romantizado, né, homem e mulher, romântico, né, mas isso aí me fez lembrar de um comentário que sempre fazem aqui no GEAF, que outro centro que eu participo, de uma senhora do Sul, essa história, né, em que, não sei se é do Rio com o Sul, uma coisa assim, mas é fato, né, aconteceu mesmo. Ela tem um neto que que usa drogas e tudo, e assim, ela simplesmente deixa, quando ele a procura,
né? Ela fala, meu filho, você quer ajuda, você quer se tratar, você quer seguir o caminho, eu estou aqui. Para outra coisa, eu não estou aqui. Mais ou menos assim, não foi com essas palavras. Aí eu olhei aquilo e falei, gente, mas que superioridade. Eu tinha pego ele amarrado num canto e falado, tu vai ficar aí, tu não vai usar drogas não, entendeu? Ou seja, esse desprendimento, né? Eu iria ficar doente, né? Se fosse um filho, uma... Enfim, eu iria ficar doente porque aquela pessoa está naquela situação. Porque eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Eu sou muito apaixonada em todos os sentidos. Então, eu acho que isso é perfeito, isso que ele leu, eu entendi por esse lado, em relação a todas as relações, não só, assim, como eu não sei se é exatamente o texto que é em questão de relacionamento amoroso, né? Eu estou errada ou não sei, Não, relacionamento de uma maneira geral, né? de maneira geral, Não né? só relacionamento amoroso, não. Nosso Ah, tá. relacionamento interpessoal de uma maneira mais abrangente. Porque quando falar alma gêmea, assim, sabemos que a alma gêmea não existe, mas quando popularmente, né, no nosso mundo aqui se fala alma gêmea, a gente se entende que é um casal, né, Afins. afins, então, mas que é um relacionamento amoroso, né, assim que todo mundo, pelo menos, que eu entendo que... Mas é isso aí, então, tá certo. Não necessariamente. A alma gêmea não necessariamente tem que ser um casal, né? Pode Ah, ser é? um relacionamento de afinidade, de cumplicidade, mas não necessariamente de uma relação amorosa. Né? Eu sempre ouvi e eu pensava em relacionamento, em Não, alma as gêmea pessoas como... associam sim a isso, associam, mas não que Ah, essa definição se restringe apenas a essa visão, né? sim, a E, gente a- sabe que e, não a- existe. e aí, Mauro, me permita só, com todo respeito ao irmão José, uma pequena, não vou dizer correção, nem sei como é que eu vou usar o termo, mas a dependência emocional, sim, nós precisamos trabalhar para não ter. Mas muitas vezes a dependência econômica, ela faz parte da prova. Uma pessoa que reencarna com dificuldade, com impossibilidade de se manter, ela vai depender economicamente de alguém para mantê-la. Então, não dá para manter essa independência, né, como a gente às vezes imagina, total em termos econômicos. Também eu não sei se ele quis colocar essa coisa dessa maneira, mas eu entendo que essa dependência econômica, muitas vezes, ela é até nos imposta em função de uma programação reencarnatória. Diga, Flávio. Eu ia fazer esse comentário que o Valdemir falou, que na mensagem ele fala das duas dependências, da financeira e da emocional. E muitas vezes elas estão interligadas, isso que eu ia falar. Mas nenhuma, tanto uma quanto outra, né, pelo menos eu penso dessa forma, elas não são um impedimento absoluto. Né? Elas podem representar, sim, uma grande dificuldade, né? Mas nós temos aí vários casos em que as pessoas saíram da sua zona de conforto de uma dependência econômica, se permitiram se lançar a uma construção mais difícil, se nós podemos dizer assim, e mantiveram, né? Conseguiram conduzir suas vidas, talvez não com tanta facilidade financeira, mas com certeza com uma certa liberdade desta dependência, né? Então, assim, eu entendo, até concordo, né, com algumas vezes faz parte da nossa aprovação, faz parte do nosso planejamento um relacionamento desse tipo. Mas, volto a dizer, nenhum planejamento ele é engessado, ele é fatalista, né? E nós podemos dar novos rumos aos planos que nós mesmos, muitas das vezes, traçamos, né? Então, também existe esse aspecto aí de análise do que o nosso irmão José nos falou. Tudo bem? Podemos seguir? Mauro, Oi. Mauro, eu acho, assim, na minha visão, né, o que ele quis dizer, assim, eu entendi assim, em condições normais, né, nós não devemos mesmo.
nem depender nem emocionalmente e nem economicamente, financeiramente, em condições normais. É claro, se você não está em condições normais, você não pode trabalhar, você tem uma deficiência, certo que você vai depender. Mas também acho isso que você disse, é o livre-arbítrio. Você, em condições normais, você vem, né, com essa coisa, vê se está certo o que eu estou dizendo. Pode vir, né, com essa coisa de dependente, mas aqui você pegar um outro rumo e não depender. Não é isso? Exatamente. Assim, que o Valdenir falou uma coisa importante, que muitas das vezes nós precisamos desta configuração reencarnatória em que nós vamos estar subjugados a uma dependência, né? Principalmente a dependência financeira, né? Porque a dependência emocional, muitas das vezes, nós conseguimos nos recentrar, né? Se nós podemos usar esse termo, e criarmos uma estrutura emocional que nos dê essa condição de se libertar dessa subjugação, muitas das vezes, do campo emocional, o que se torna, às vezes, mais difícil no campo material, né? Mas, é o que eu falo, isso não é uma coisa que é impossível de se fazer. Vai depender muito da nossa vontade, do quanto de energia, de quanto de determinação nós vamos colocar naquilo que estamos escolhendo mudar na nossa vida, né? Mas isso vai de acordo com cada um de nós. Nós não, uma coisa que a gente fala sempre, nós não podemos medir o outro pelo nosso metro. Então, se eu sou capaz, se eu tenho essa visão, não posso exigir que o outro tenha igual, né? E temos que entender, temos que respeitar, temos que auxiliar dentro das nossas possibilidades, né? Então, o irmão José trouxe uma visão. Nós aqui, confabulamos, já encontramos outras interpretações do mesmo quadro, né? E tudo está dentro de um mesmo processo, um processo de aprendizagem e evolução. Ok? Vamos, então, fazer a nossa prece. Mauro, Diga, Léo. Perdão, só um comentário aqui. O título, né, é Dependência Afetiva. E está falando em relação a isso, e uma frase, né, a paixão é doença. Que nós não, por muita coincidência, entre aspas, acho que esse final de semana eu escutei uma palestra falando, eu não lembro agora qual a questão do Livro dos Espíritos, falando exatamente sobre paixão. E que, na verdade, o que ele está falando, quando ele fala que a paixão é uma doença, em relação a essa dependência afetiva, né? Mas que existe a paixão positiva, existe a paixão boa, aquela paixão em que você quer ajudar, aquela paixão que você tem em ser um bom profissional, a paixão em que você quer fazer a caridade, a paixão do bem, né? De você fazer o bem. Eu queria só destacar essa distinção, né? Que não é toda paixão que é do mal, vamos dizer assim, ou que seja negativa, né? Não, com certeza. A paixão é aquilo onde nós depositamos as nossas vontades, a nossa energia, né? A gente até fala isso lá na capacitação de liderança, né? O líder tem que ser apaixonado, ele tem que depositar a sua confiança, a sua energia, o seu querer, né? Naquilo que ele está direcionando, que, na verdade, na grande maioria das vezes, é o que caracteriza, né, a nossa paixão por algo, né, ou por alguém. Mas a gente sabe também que a paixão é algo que nos descompensa, né? Ela é aquela energia, né, que a gente chama assim, a paixão é igual ao fogo de palha, né? Vem aquele labareda, depois a branda. Tem essas interpretações. Mas, de novo, né, a cada um de nós, a depender da nossa visão, do nosso amadurecimento, nós vamos aplicar todos esses conceitos, né, de uma maneira muito individual. Então, é isso que eu vejo no que a mensagem quis nos dizer na noite de hoje. E lá nos comentários no chat, né, nossos irmãos estão lá comentando também, nesse aspecto, ou seja, cada um de nós, diante de um cenário, vai se comportar, vai reagir de uma maneira diferente. Uns vão ter um pouco mais de tolerância, outros vão ter um pouco mais de desequilíbrio, outros vão saber lidar com a situação, outros não, uns vão precisar de ajuda, outros não.
mas tudo isso depende dessa nossa construção, dessa nossa estrutura, né, emocional, no nosso caso, doutrinária, que nos ajuda a interpretar e a vivenciar cada situação de uma maneira bem ímpar. Ô, Mauro, porque também tem aquele detalhe, às vezes a pessoa não tem dependência financeira, mas tem a dependência emocional enorme. Às vezes de irmão, às vezes de pai, às vezes de marido, né? Às vezes nem tem a financeira, mas a emocional é fortíssimo. Eu tenho amigas que são nessa situação aí. É verdade. Bom, vamos então fazer a nossa prece? Olha só na lição de preparo, nós já batemos um papão aqui, né? Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir ao nosso irmão Wagner possa fazer a nossa prece, que sejam suas palavras as nossas para a ambientação do nosso dia de hoje. Wagner? Acho que ele deve estar longe do microfone. Então, Flavinha, faz a nossa prece, por favor. Senhor Jesus, fica conosco, Senhor, por mais essa noite de estudos em que nos reunimos para estudar o seu Evangelho, Senhor. Que a sua luz, a sua misericórdia, que os nossos amigos espirituais se façam presente, que nós tenhamos todo o entendimento, consigamos incutir em nós, no nosso subconsciente e também nos nossos atos, consequentemente. Que os estudos que aqui praticamos, Senhor, possam nos fazer pessoas mais caridosas, mais honestas, mais amigas, que aprendamos a perdoar mais, a amar mais, todos os sentimentos e virtudes que o Senhor nos deixou. Que a leitura de hoje possa abrir cada vez mais o nosso entendimento da sua mensagem, Senhor. Que Jesus abençoe a nossa noite, que assim seja. Obrigado, Flavinha. Vamos, então, lá retomar o nosso estudo. Nós estamos na pergunta 422, onde nós estamos estudando, então, aí sobre a questão da letargia, catalepsia, né? E nós ficamos, então, de voltar a essa pergunta, porque o desdobramento dela, que seria para hoje, é um engate da 422. Então, a gente vai voltar na 422. Eu separei também umas coisinhas que eu achei bastante interessantes para acrescentar no nosso estudo de hoje, que eu vou apresentar a seguir. Tá bom? Então, Bel, lê para nós aí, por favor, a 422. 422. Os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que se passa em derredor, sem que possam exprimir quem estão vendo e ouvindo? É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Isso. Aí nós vimos, né, que tanto na letargia quanto na catalepsia, nós temos ali a impressão, né, da aparência da morte, porque o corpo fica ali impossibilitado de se comunicar. Muitas das vezes, até as reações, né, de vida, né, ficam difíceis de serem monitoradas. Nós até falamos também que, nos dias de hoje, é bem mais difícil alguém ser enterrado numa condição desta, dada aí a modernidade dos equipamentos, a capacidade, né, de aferição da vida ainda presente. Então, falamos sobre tudo isso. Falamos também que o letárgico e o cataléptico não morreram, não desencarnaram, porque se isso tivesse acontecido, não teria retorno, ok? Tudo isso nós comentamos, então, na semana passada. Tudo bem aí? Até aí, tudo bem? Então, vamos para A. A ela pergunta, por quê? Porque a isso se opõe o estado do corpo.
Deve ser por que não pode se comunicar, né? Isso. Esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito continua ativo. Ok. E aí a gente resgata aqueles exemplos, né, que nós tínhamos aí dado com o irmão Walter, lá, né, das nossas irmãs, lá, que ele as colocava no estado sonambúlico, que não é letargia e catalepsia, ok? Mas um estado em que o corpo fica ali inerte e depois da reunião ele tirava elas do transe e perguntava a elas o que tinha acontecido na reunião. E elas descreviam não só aquilo que foi dito, como também a movimentação que tinha ocorrido no salão. Então, como é que o corpo, como é que ela poderia ter registrado se os olhos estavam fechados, né, se ela não virava a cabeça nem para um lado nem para o outro, que você estava ali igual um pedaço de pau? E, Maurinho, Oi? E coisas que ele escrevia num papel. Isso, bem lembrado, Bel. Ele fazia isso exatamente para provar que o espírito estava atuante na reunião, mesmo o corpo estando estático, né, paralisado ali durante aquele período. Tá? Então, essa 422A retrata bem essas experiências, essas demonstrações que o irmão Walter fazia com alguns médiuns, né, que ele tinha lá no Núcleo Espírita Pedro e Paulo. Tudo bem até aí, então? Podemos seguir? Vamos em frente. 423. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisália, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado, em si rompendo, por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação. E o espírito não volta mais ao seu envoltório. Quando o homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa a morte. Perfeito. E aí eu separei aqui, que eu vou compartilhar com vocês, alguns exemplos, né, situações em que ocorreram à época de Jesus, que caracterizavam, né, letargia ou catalepsia. Isso aí, se eu não me engano, foi até falado aí, né, foi comentado, não sei se foi pelo Paulo ou pelo Ronald, né? Então, eu fui buscar e tem aqui alguns casos, né? Vocês estão vendo aí? Sim. Tá. Então, temos aqui o caso de Lázaro, né, que era irmão de Maria e Marta, sepultado há 4 dias. Isso está lá em João, no capítulo 11, versículos de 1 a 46. Temos o caso da filha de Jairo, né? Menina, então, que Jesus disse, né, essa menina não está morta, apenas adormecida. Isso também está registrado em Marcos, no capítulo 5, versículos 21 a 43. E o filho da viúva de Naim, que está lá em Lucas, no capítulo 7, versículos 11 a 17. Então, os 3 casos aqui mostram que, à época de Jesus, essas pessoas aqui estavam, então, no estado ou de catalepsia ou de letargia, mas não estavam mortas, ok? No caso de Lázaro, até já tinha sido enterrado lá, né? E Jesus, então, o retira desse quadro e o devolve, então, à vida normal. E a dona Ivone Pereira, né, nossa conhecida e querida Ivone Pereira, ela própria viveu essa situação, quando ela tinha, então, 1 mês de vida, né, um acesso súbito, né, de uma tosse com sufocação.
Então, ela ficou 6 horas em rigidez cadavérica. Isso está registrado lá no livro dela mesma, Recordações da Mediunidade. E ela saiu desse quadro quando sua mãe, né, depois de uma fervorosa prece, ela então desperta desse quadro em que ela estava. Então, estão aí alguns casos, né, para que a gente possa ter a ideia, né, o desenho, o colorido daquilo que nós estamos falando aqui em nosso estudo de hoje. Tudo bem? Até aí? Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é um resumo um esquemático, né, sobre essa questão também, que eu achei interessante e quis trazer para vocês. Então, diz aqui, ó, a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada. Diferem uma da outra pelo fato de que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de modo a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. No caso, por exemplo, do médium sonambúlico, né? O corpo ele entra nesse estado de catalepsia, né? Fica lá paradão, mas como ele pode, em determinadas partes do corpo, ainda se comunicar, ele usa, por exemplo, a voz, a boca, a articulação, né? Porque ele, distante, descreve o que ele está vendo e o corpo diz o que o espírito está vendo à distância. A letargia é sempre natural, tem origem em causa fisiológica ou intoxicação química. A catalepsia, em certas ocasiões, é espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Ele bota aqui o passe, né? Não somente o passe, como falei aqui do caso do irmão Walter, pelo pensamento, pelo olhar, ele induzia aquelas irmãs lá a entrar no estado, né, de catalepsia e depois as retirava também desse quadro. Uma coisa interessante, eu vou falar depois, deixa eu terminar o esquema aqui. Guardem essa informação que eu acabei de falar aqui do irmão Walter, que eu vou voltar e explicar uma coisa interessante. Então, depois ele continua aqui, né? Considerando-se que em ambas condições há paralisia total ou parcial, a pessoa apresenta um quadro que popularmente foi alcunhado de morte aparente. Então, aqui está um resuminho, né, disso que nós estávamos aqui estudando e discutimos. O que eu queria falar a respeito dessa situação do irmão Walter é que, uma feita, a nossa querida irmã Jaci, numa reunião em que o irmão Walter quis induzi-la a entrar no transe para demonstrar o fenômeno, ela não deixou. E ninguém falou nada, né? Ninguém sabia de nada. Só quando ele fala diretamente para ela, você está me atrapalhando. E ela diz, tá, mas hoje eu não quero. Então, veja bem, né? A força, ela percebeu a indução, né, mental, energética do irmão Walter, para que ela entrasse, em função desse estímulo magnético, no transe, e ela, pelo seu pensamento, resistiu a esse impulso, né? Então, isso é para a gente ver que, mesmo o médium com essa característica, ele é senhor de si, ele é senhor da sua vontade. Ele pode, sim, ter os filtros e impedir que determinada situação venha a ocorrer, né, com ele. Diga, Valdemir.
Abre o áudio. Só para lembrar que isso também acontece nos processos de hipnose. Tá? Mesmo qualquer cidadão, se você, num estado hipnótico, ou tentando hipnotizá-lo, mandar ele se matar, por exemplo, ele simplesmente não aceita. Ele não entra naquele estado. Você joga da janela, ele não vai se jogar. Então, ele tem domínio, sim, sempre, em qualquer situação. Mesmo que ele seja um sujeito, o que nós chamamos de subject, aquela pessoa fácil de entrar, né, em estado de hipnose, sim, hipnotizável, digamos assim, ainda assim, ele não entra num estado desse, ele não aceita um comando desse, se for para prejudicá-lo ou prejudicar alguém, caso ele não queira aceitar. Então, aí, a mesma coisa aconteceu lá com o irmão Walter. Achei interessante que os dois processos não é um estado de hipnose também, né? Ele também é colocado no estado de hipnose, mas é um pouco mais profunda nesse caso. Só para esclarecer isso aí. Obrigado, Valdenir. Podemos seguir? Alguém quer acrescentar algo? Mas aí, como no caso que o Valdenir citou aí, de repente, ele faz a hipnose assim em voz alta, Valdenir, porque no caso do irmão Walter foi através do pensamento, né, Mauro? Sim. No caso Sim, da hipnose... No processo de hipnose, sim, o terapeuta, aí não estou falando aqui no processo terapêutico, né? O terapeuta usa, sim, a voz. Não dá para fazer pensamento, até porque nem todo mundo tem a força do irmão Walter, né? Os terapeutas não têm, normalmente não têm. Então, o que a gente usa é a indução através de palavras. E aí, através de relaxamento, através de diversas técnicas, mas sempre com palavras. Perfeito. Perfeito. Podemos, então? Vamos lá, Bel. 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem, restituindo-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Ok. Nós temos vários relatos na obra espírita falando sobre isso, né? Sobre essa questão que a gente chama aí de moratória, quando o espírito encarnado, né, o ser encarnado ali está iniciando o seu processo de desencarne, os laços fluídicos já bem tênues, né, bem enfraquecidos, e aí ele retoma aquela, entre aspas, injeção, né, de ânimo, de fluido e tudo mais, e ele retoma e vive mais não sei quantos anos, né? Então, isso sim é possível, o livro está nos confirmando isto aqui, né? Por quê? Porque os laços não foram rompidos. Agora, se os laços forem rompidos, aí já não há mais essa possibilidade, né? O desencarne irá acontecer. Então, está bem claro aqui nessa situação. Nós temos aí alguns casos, né, em que isso se vê bastante evidente. Nós temos aí o livro Nas Trilhas da Libertação, né? Nós acabamos de falar sobre ele há pouco tempo, descreve isso, esse processo, né? Em que a espiritualidade vem, a pessoa já está acometida da tuberculose, em fase terminal da doença, e aí a espiritualidade vem, intervém, né? E ele, então, se reanima, sai daquele quadro e ainda vai viver um bom tempo. Lá com o irmão Walter aconteceu a mesma coisa, né? Eu não me lembro, o Márcio deve saber o nome daquele nosso irmão que fez todo o piso do NEP. Qual é o nome dele? Lembra, não lembro Márcio? também, não. Tio Benedito? Benedito, exatamente, tio Benedito. Foi mandado para casa, né, com câncer, foi mandado para casa para morrer em casa. Olha que naquela época lá não tinha os recursos que temos hoje, né? Então, ele foi, vai para casa, vai morrer daqui a, não sei, um mês, sei lá, um mês, 2 meses, 3 meses. Muito bem. Irmão Walter
tratou dele, viveu mais 10 ou 12 anos. E esse homem fez todo o piso do salão do NEP. Todo o piso. Então, veja como são as coisas, né? A espiritualidade, ela tem, sim, recursos que, quando permitido, né, podem agir nesse aspecto aí de prolongar o nosso tempo aqui reencarnado para algo que seja em nosso benefício. Oi? Aquele caso do André Luiz, quando ele dá o passe na água, ele fluidifica, né, aquela água que o atual esposo, não, da ex-esposa dele, né, também estava cometido, se não me falha a memória, se era tuberculose ou não, mas há uma melhora no quadro dele, né, por essa intervenção também, não foi? Sim, ali na verdade, o que ele fez? Ele magnetizou a água com recursos, né, que levou a uma melhora no corpo, né? Exatamente. É um pouco diferente, né? Porque no que ele está dizendo aqui, o que ele está descrevendo aqui, como resposta à pergunta de Kardec, é além de um trabalho terapêutico, né? Há um fortalecimento dos laços, né, fluídicos, né? Então, às vezes, a gente não está com os laços enfraquecidos, estamos adoecidos, é diferente. E adoecidos, podemos ter intervenção fluídica, por exemplo, através de um passe, e a gente se restabelecer. Mas os nossos laços não estão enfraquecidos. Aqui ele está falando desse enfraquecimento dos laços fluídicos, né? Se eles podem ser reanimados, né? E ele diz que sim, sem dúvida, né? Então, de fato, nós temos vários exemplos que nos levam a essa constatação. Tudo bem? Pode seguir, Bel. Diga, Angélica. Abre o áudio aí. Mauro, Oi. quando nós nascemos, nós já temos uma programação reencarnatória, né? Isso. Qual seria a necessidade de passar por Seria uma aprovação? Este caso que você citou, deste senhor, ele foi mandado para casa desenganado, quer dizer, ele já tinha quase certeza que o tempo dele já estava esgotando, né? Aqui. E aí, de repente, ele passa por um tratamento e ele recupera essa energia vital e vive por mais 10 anos. Qual seria a necessidade? Se você já nasce com a sua programação, se você, por exemplo, veio... Não, ele vai ter essa doença, ele vai desencarnar dessa doença. Você pode me explicar? Olha, é claro que existem várias interpretações sobre isso, tá, Angélica? Mas o que eu percebo do que nós vimos lá com o irmão Walter, né? E aí tem a Isabel, tem a tia Diamantina, né? Tem o Márcio, tem a Vanessinha, tem o Mauro César, tem o Marquinhos, todos, né? Que não me deixam mentir sozinho. Então, no caso do irmão Walter, à época, espiritismo e mediunidade era algo perseguido. Tá? Não era uma coisa como nós temos hoje, né? Tem lá um médico curador, vai lá e está tudo bem. Não. Naquela época, a polícia batia na porta, levava preso como exercício ilegal da medicina, curandeirismo, né? Tudo isso. No caso do irmão Walter, essas situações, né, que ocorriam lá com ele mostrou a força e a realidade da ação espiritual sobre aquelas pessoas. Tinham muitos médicos tratados pelo irmão Walter. Então, ficava difícil da pessoa dizer assim, não, isso aí é charlatanismo. Porque o próprio médico se colocava ao atendimento, né? E era curado. Naquela época, gente, a gente está falando aí de... O núcleo fez quantos anos? 65, Bel? 72. 72. Então, não, 62. 62. 62, né? Então, nós estamos falando aí de 62 anos atrás, como era aquela situação na época. Então, o irmão Walter tratou de tudo que vocês possam imaginar, de câncer, de hérnia de disco, de má formação, de tudo, até bebê que estava sentado, e ele, à distância, sem tocar na pessoa, botou a neném na posição para nascer.
Então, era um prodígio, irmão Walter era um prodígio mediúnico. Né? Teve reuniões de materialização, e teve muita coisa lá. Então, ele como o Divaldo, como o Chico, né? Foram pessoas que vieram para trazer luz à ciência mediúnica. Então, era natural que chegassem a eles esses casos em que não tinha como ter uma explicação da ciência da época. Então, o irmão Walter, porque nós convivemos lá com ele, né? Ele foi uma pessoa que realmente proporcionou ao movimento espírita algumas comprovações, né? E até mesmo ele mudou alguns panoramas. Por quê? A época do irmão Walter, por exemplo, a psicografia era uma coisa quase que ritualística nas casas espíritas. Estamos falando aí de 60 e poucos anos atrás. O momento da psicografia, ninguém falava nada, era um silêncio, música, no máximo uma musiquinha ambiente, para que os médiuns pudessem psicografar. Com o irmão Walter, ele acabou com esse negócio. Durante a reunião, os médiuns psicografavam. Então, a reunião está correndo, o assunto está acontecendo, a explicação está sendo dada, o debate está acontecendo e os médiuns ali psicografando naturalmente. Quando terminava a reunião, ele fazia a leitura das psicografias. Então, realmente, o irmão Walter ele quebrou alguns paradigmas da época e trouxe esse trabalho, né, bastante profícuo da mediunidade, principalmente da mediunidade de cura. Por isso, como ele era um médium de cura, ele tinha próximo dele esses casos aí cabeludos, né, em que ele, então, deu ali seu testemunho. Tá? Bastante interessante, bastante oportuno para todos nós. Diga lá, Valdenir, depois eu passo para a Flavinha. Ainda em cima da pergunta da Angélica, a gente precisa lembrar também, precisa ter consciência também, de que um planejamento não é um engessamento. Isso. Teve um planejamento, mas que eu tenho a liberdade de mudá-lo ao longo da minha história. E isso acontece, por exemplo, com todos os suicidas. Eles mudaram o planejamento reencarnatório deles. E com todos, suicidas direto ou indireto, mudaram. E no caso, por exemplo, lá do livro Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz explica lá a razão. A filha da senhora estava grávida e ela não podia levar um choque com a morte da mãe, até porque um filho, um outro neto, vinham para fazer um trabalho importante de evangelização na Igreja Batista. E ela tem lá no livro, contando no livro, ela tem méritos. Ao longo do trabalho dela, ela se esforçou, ela trabalhou para poder ter esse crédito de ficar mais 2, ou 3, ou 10 anos, se for o caso, como foi o caso do Benedito, ficou mais 10 anos, porque ele trabalhou. Ele fez por merecer isso. E aquele trabalho ele continuaria. Ele foi lá, ajudou o NEP, no caso aí do que o Mauro está contando, ele foi lá, trabalhou, serviu, além de servir de exemplo. Então, a gente precisa ter em mente que planejamento é só planejamento, mas que eu posso mudá-lo à minha vontade. E Deus me permite que eu faça isso a qualquer um de nós. Então, por isso que a gente não pode dizer, fulano vai morrer amanhã. Eu não sei, porque eu posso trabalhar de maneira tal para morrer hoje, ou para morrer daqui a 10 anos. Então, cada um tem que pensar nessa possibilidade de ser o condutor do seu destino. Através do livre-arbítrio, nós somos os condutores do nosso destino. Então, só para lembrar aqui, o livre-arbítrio também, além do que o Mauro colocou. Mas esse livre-arbítrio é importantíssimo, porque senão a gente fica engessado. Então, eu vou morrer aos 20 anos, eu tenho que morrer aos 20 anos. E se eu estiver trabalhando muito? Se eu estiver servindo, ajudando? Contam aí alguns historiadores do Espiritismo que o Divaldo era para ter um câncer de garganta. Mas ele resolveu usar a garganta para divulgar a doutrina espírita. Então, não vamos tirar o câncer dele, gente. Porque ele vai pagar essa dívida dele servindo milhares, ou talvez milhões de pessoas. Então, é muito mais inteligente
daí a inteligência suprema do universo, é muito mais inteligente permitir que nós paguemos com trabalho, com servir, com amar, do que com dor. Por isso que eu falei aqui num trabalho que eu fiz aqui para o SEAC, recentemente, né? Lembrando aqui o poeta, meu Deus, está difícil hoje, o profeta, né? O profeta Oséias, né? Quando ele escreve lá que o pai não quer sacrifício, mas misericórdia. Então, a partir do momento que tem misericórdia, eu amplio todo esse horizonte e posso ficar muito mais tempo. E até, só para concluir, eu costumo brincar, no meu caso, né? Já cortei muitas cabeças aí. Então, se eu fosse uma reencarnação, perder a cabeça em cada reencarnação, pelas cabeças que eu cortei, aí eu ia bater o recorde de perder a cabeça. Então, ao invés de perder a cabeça, vai para lá e seja psicólogo. Ajuda a consertar a cabeça de pessoas. Então, é muito mais inteligente do que eu perder minha cabeça. Eu perdi a cabeça e aí? Serviu para quê? Ajudou quem? Então, o nosso trabalho aqui é ajudar, é servir. Quando nos colocamos nesse papel, com toda certeza, teremos as nossas moratórias aí enquanto for possível. O Divaldo já está com 90 e tantos aí, e era para ter morrido de câncer há não sei quantos anos, e está aí com 90 e tantos anos, ainda servindo e trabalhando. É verdade. O Divaldo ainda conta daquele episódio do infarto que ele teve, né? Que ele se vê na espiritualidade, teve um infarto, ele se vê na espiritualidade e a mãe dele aparece para ele. Aí ele falou: mãe, o que você está fazendo aqui, mãe? Aí ela fala: não, meu filho, eu vim aqui porque os nossos mentores lá estão decidindo se você fica ou se você volta. Aí ele falou: e você que está fazendo o quê aqui que não está lá pedindo por mim? E aí ele está aí, ó, ele está aí. Olha a moratória, né? Então, realmente, não é uma fatalidade, não. Diga, Flavinha. Ô, Mauro, você comentou que há 62 anos atrás a polícia perseguia os espíritos e tudo mais, né? Eu me recordei do centro espírita que eu comecei o espiritismo nesse centro, ele fez 102 anos agora em janeiro. E lá tinha uma média, a tiazinha, ela era uma média diferenciada, como esse senhor Walter, que você está contando a história dele aí. E às vezes eu fico observando que hoje você não escuta mais histórias de médiuns como essa tiazinha, como esse seu Walter, o irmão Walter. Eu fico com a impressão que a espiritualidade é tudo tão bem feito que foi necessário esses médiuns, assim, mais, entre aspas, diferenciados, vamos dizer, né? Eu acho para trazer credibilidade para a doutrina, porque hoje em dia você não escuta muito pessoas com essas mediunidades assim nos centros, passou-se a ser uma coisa mais comum, o espiritismo cresceu, né? E eu fico pensando, né? Vocês tiveram a oportunidade de conhecer, de vivenciar essas experiências aí do irmão Walter. Eu conheci tiazinha muito pouco. E deve ser muito bom você ter contato com médios assim, né? Igual vocês tiveram essa oportunidade, que hoje em dia você não vê mais. Hoje em dia, ninguém vai mais preso por causa de ser espírita, nem nada. E eu não sei se vocês concordam com isso. Antigamente, parece que era muito comum. Quando você escuta uma história daqui, do médico, que era diferenciado, que fazia... Essa senhora, no Centro Espírita lá, o Fé e Caridade, lá tinha, e tem até hoje, né, que lá também faz cirurgia espiritual, ela fazia parto dentro desse centro, partos complicados, as pessoas iam lá atrás dela, e ela fazia. Então, assim, é muito interessante essas histórias igual desse senhor aí, né? Grandes médicos que a gente já teve aí. O movimento espírita, né, ele tende também a amadurecer, né? Ou seja, vai se tornando cada vez menos necessário esse tipo de chamada de atenção, né? Não que não exista, existem. Né? Tem o doutor Herman, lá em Minas, tem a dona Isabel, também em Belo Horizonte. Então, existem, sim, ainda médios curadores por aí. Mas, realmente, no número bem menor, né? Porque a necessidade é menor também. Nós temos que entender que a doutrina espírita, né, mais do que cuidar, quer dizer, a doutrina espírita não vem cuidar dos corpos, quem cuida dos corpos são os médios curadores, né? Ela vem cuidar da nossa alma,
né? E esse deve ser o papel da casa espírita, né? Ou seja, cuidar, né, através da divulgação doutrinária da nossa libertação, a libertação da nossa alma, né, da ignorância da nossa alma. Que, então, isso cada vez vai ganhar mais importância, ou seja, através do estudo, da compreensão, né, nos levar a um processo de transformação. Então, mais ainda existem, sim, pessoas que vêm com essa faculdade, né, para não só chamar atenção, mas também para mostrar dentro daquela região, daquela situação, daquela comunidade, né, a força da ação, né, do amor. Na verdade, isso aí é tudo resultado da ação do amor, né, que a espiritualidade, autorizada por Jesus, tem por todos nós. Obrigado, Flávia. Diga, Cristina, abre teu áudio. Não, eu estava aqui refletindo nessa história que você contou do irmão Walter. Assim, fiquei com uma curiosidade. Eu sei que ele curou muitas pessoas, mas teve alguns casos que ele não conseguia, porque a gente sabe que assim, a cura depende muito da fé do paciente, né? Que, como Jesus mesmo, quando curava, falava que a tua fé te salvou e tal. Então, por mais que o médium, né, tenha esse poder, né, tenha essa vontade, acho que, assim, o que me intrigou foi isso, a minha curiosidade, né? A vontade do paciente também de ser curado. Tem muita gente também que, às vezes, quer a cura, mas não quer, assim, digamos, não julgando, né? Quer a cura, mas não quer a mudança, né? Era só isso que isso acontece. Jesus deu a receita disso, né? Jesus curou, né, muitos, e ele dizia, vai, não peques mais para que não te ocorra coisa pior. Então, desde a época de Jesus, a receita está aí. Agora, o médium, ele pode sim, com a permissão e a intervenção da espiritualidade, mudar um quadro de uma doença, mas ele não pode mudar a vontade de ninguém. Isso. E, Maurinho, Oi, Bel. Teve até casos dele falar, você eu não posso curar. Sim, exatamente. Olha, teve um companheiro nosso lá que ele teve um episódio lá que os rins dele parou. Os rins dele paralisaram. Parou de funcionar. E aí ele foi lá no Dr. Fritz. À época, o Dr. Fritz estava atendendo aí. E o Dr. Fritz falou para ele, olha, eu não posso fazer nada por você. A solução do seu problema está dentro de você. Porque foi um episódio de muita raiva que ele teve contra alguém que fez com que os rins dele paralisassem. Então, ele tinha que trabalhar aquela raiva. Então, e ele não conseguiu, tá? Foi para a diálise e acabou desencarnando. Então, sim, eu não conheço, não sei se a Bel ou alguém outro da sala aqui conhece alguém que o irmão Walter não conseguiu ou curar definitivamente ou curar, pelo menos, naquele período que esteve no NEP. Todos que passaram no NEP, né, que foram atendidos pelo irmão Walter, saíram curados. Se depois veio uma recidiva pela volta, né, às mesmas práticas, aí a gente não sabe. Mas enquanto esteve no NEP, casos de câncer, vários. Coluna era igual unha encravada. Loucura, temos aí a nossa querida Maria Vasques, né, que chegou no NEP louca. E o irmão Walter deu para ela um livro de poesia. Olha, você vai escolher uma poesia daqui, você, na semana que vem, vai ler para mim. E essa mulher se estabilizou e declamava poemas e poemas e poemas de cabeça. Então, gente, só dá uma odisseia a vida do irmão Walter. Então, sim, Cris, com certeza tiveram pessoas que, apesar de terem sido beneficiadas pelo irmão Walter, tiveram lá suas recaídas, né, em função da sua própria escolha na vida. Mas, enquanto estiveram sob os cuidados do irmão Walter lá no NEP, elas todas ficaram curadas. Das que eu conheci, ficaram curadas. Tudo bem? Podemos... Mauro, Oi. Mauro, deixa eu falar uma coisa. Você fala tanto do seu Walter, não sei se vocês chegaram a conhecer essa turminha de vocês aí. Seu Guedes, Dona Zeni, a Roseni, eles faziam parte do seu Walter, e sempre eles comentavam isso aqui com a gente.
A Nem Zeni eu conhecia o conhecia. espiritismo. Zeni Minha eu conhecia. madrinha, ela é minha madrinha. A dona Zeni, a Roseni, que era irmã a filha dela, e o seu Guedes. Muito bacana isso agora, né? Vocês estão falando, estou lembrando logo deles, que já desencarnaram também. Sim. Mauro, Oi, Mauro, fala. eu tenho um caso, é do meu primo. Meu primo estava, eu fui através até os núcleos, o NEP através do meu primo. Meu primo estava desenganado, sofreu um acidente de carro e teve problema no crânio. Ele estava desenganado, né, no hospital, tipo na beira da morte. E a minha tia, desesperada, né, ela foi ao irmão Walter, né? E o irmão Walter falou para minha tia se realmente se ela confiava nele, que trouxesse ele para o núcleo. O meu primo chegou no núcleo numa maca, né? Aí a moça estava falando aí, né, não sei quem comentou, que se ele cura. Ele curou o meu primo até um certo ponto, né? Trouxe ele para a vida, digamos, né? Mas ele ficou com sequela. Ele tinha problema de catalepsia, que dava aquelas crises que a pessoa cai e começa a tremer, entendeu? Uhum. Mas nesse cuidado do irmão Walter, nessa dedicação dele à caridade, ele fez com que meu primo vivesse mais, né? Teve dependência, meu primo ficou dependente, mas ele ficou com a sequela. Só para complementar para a moça, se ele curou até um certo ponto. Daí para frente ele não podia fazer mais nada, né? Mas deu a vida para ele. Meu primo viveu mais ou menos, acredito que depois do acidente, uns 25 anos a mais. Então, por aí. Olha, gente, se nós ficarmos aqui lembrando de casos do irmão Walter, nós vamos ficar aqui um mês inteiro falando Mas, do Mauro, inteiro, né? Mauro. Oi, Pedro. Mauro. Por sinal, desculpa, Mauro. Posso dar uma sugestão? Esse primo é até o tio do Marcelo Xavier. Sim. Diga, Pedro. Posso dar uma sugestão? Por que você não escreve um livro sobre o irmão Walter? Já tem material lá no NEP, eles estão organizando isso. Já estão. Olha, Opa, a Andréia, legal. eu vou fazer questão de ler aqui o comentário da Andréia, porque a Andréia está devagarinho se soltando, né, da sua introspecção. Primeiro no chat, depois viva a voz. Então, a Andréia botou aqui, ó, eu tinha uma dor de ouvido muito forte. Minha mãe me levava e já entrando no NEP, a dor já ia passando. Aí ele botava o Amamelis e dava um puxão e a dor sumia. Era bem assim mesmo. Irmão Walter era uma coisa interessante. Sim, as dores de cabeça que a gente tomava aquele tapa nas costas, a dor ia embora. E minha mãe está aqui de prova para falar que é verdade. Essas são filhas da Diamantina, tá, gente? A André é irmã da Isabel. E a tia Diamantina é esse anjo que carrega essas duas pérolas. Ô, Mauro. Oi. Só para esclarecer rapidinho, eu não duvidei em nenhum momento do poder de cura dele, não. Não, tá? eu sei. Eu sei, Cris. Inclusive, teve um caso que eu já contei algumas vezes, talvez você não saiba. O irmão Walter estava passando na rua que ele morava e tinha um morador regando o jardim. E o irmão Walter era muito conhecido. Ele falou, pô, irmão Walter, passa aqui mais tarde para tomar um café comigo. O irmão Walter estava saindo para fazer um atendimento com alguns companheiros da casa. E ele falou, tudo bem, eu vou voltar aqui mais tarde, sim. Depois falou para o companheiro, nós vamos voltar, mas é para o enterro dele. E esse homem desencarnou naquele dia. Então, veja bem como são as coisas. O irmão Walter, apesar, né, da característica mediúnica dele, ele também não poderia, né, e ninguém poderia mudar a ordem das coisas. Ele viu que ele estava em processo de desencarne e disse, esse cara vai desencarnar. E disse isso para os companheiros. E eu tive um caso bem particular, meu pai sofreu um acidente de carro e ficou todo quebrado no hospital, quebrou bacia, teve afundamento de tórax, estava mal no hospital. E minha mãe já frequentava lá, né?
o NEP, falou com o irmão Walter, ok. À noite, meu pai no hospital, internado. Meu pai viu o irmão Walter entrar na enfermaria dele, onde ele estava. Não sei o que ele fez, não me lembro lá. E depois daquela noite, meu pai foi melhorando, saiu dali, foi no NEP. Né? O irmão Walter tratou do meu pai muitos anos, meu pai ajudou na construção do NEP muitos anos, e depois ele se afastou. Mas isso é para vocês verem o potencial mediúnico do irmão Walter. Né? E tinha a questão aí, nós temos aí a bicorporiedade, né? Porque ele se fez presente em outro lugar, onde o corpo não estava. Tem a questão da mediunidade de cura, né? E realmente foi uma profusão de situações em que ele nos deixou aí um acervo de material para estudo fantástico. E nós só podemos agradecer. Realmente fomos privilegiados e agradecemos sempre, né, a oportunidade de termos tido contato com esse irmão tão valoroso para todos nós. Ele também foi muito... Oi? Foram privilegiados mesmo, vocês. E também o irmão Walter foi muito amigo do Altivo, né? O Altivo Panfiro, né? Que é lá do Leon Denis. Eles eram muitos amigos, os dois. Né? E o Panfiro também, através da mediunidade lá, com o Dr. Herman, né? Também ajudou muitas pessoas lá no Leon Denis. Então, realmente, tivemos uma época em que tivemos muitos médios dessa característica mediúnica, o Zé Arigó e tantos outros, né? Mas que foi diminuindo com o tempo, de acordo com a maturidade da própria propagação e divulgação da doutrina espírita, né? Que a doutrina espírita, na verdade, não está aí para fenômenos mediúnicos. Os fenômenos eles são apenas uma ferramenta para demonstrar a ação da espiritualidade, a presença da espiritualidade. Mas o grande papel da doutrina espírita está na nossa transformação íntima, que se dará pela compreensão da doutrina e sua aplicação em nossas vidas. Né? O resto, apesar de ser muito importante, ninguém quer sentir uma dor de dente, mas o resto é secundário. Né? Todo o resto é secundário. Então, vamos parar aqui. Semana que vem, nós voltaremos na pergunta 425. Nós não lemos o restante do comentário, né, Isabel? Mas, Mauro, o comentário foi o que você contribuiu. É o seu aí. texto. Então tá bom. Então, a gente volta na pergunta 425 na semana que vem. Tudo bem? Valdenia, você quer falar um pouquinho sobre a campanha da rádio? Sim, quero. É sempre muito importante. E nos últimos 2 anos, a rádio teve uma queda de arrecadação muito grande. Em função da pandemia, em função de tudo que nós sabemos, nós temos feito um esforço bastante grande para mantê-la no ar. Infelizmente, umas 10 pessoas, pelo menos, perderam o emprego, porque não tivemos como manter. Hoje nós temos uma pessoa fazendo trabalho de 3, porque não tem como. E no mês de janeiro, nos meses de janeiro, normalmente, já tem uma dificuldade muito grande em função do 13º, de IPTU, IPVA e tudo mais que as pessoas têm que pagar, diminui o número ou pelo menos a quantidade que tem oferecido à rádio. E esse mês bateu o recorde, todos os recordes. Nós nunca estivemos numa situação tão difícil. É claro que é temporária, entendemos que é temporário, que isso vai ser resolvido, mas hoje nós tivemos 40% a menos de arrecadação. Então, se a gente tem 300 mil de despesa, né, nós perdemos 40% disso. Então, perdemos um número muito alto desse valor. Daí a necessidade de fazermos esse apelo ao movimento espírita, aos espíritas, de uma maneira geral, para auxiliar a Rádio Rio de Janeiro. Eu até estava falando, sei lá, acho que numa palestra que estava fazendo, foi um dia desse, eu falo tanto sobre isso, de que no censo de 2010, o último censo que o IBGE fez, nós tínhamos no Rio
200 mil espíritas no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, declarados. Hoje deve ter uns 400 na cidade do Rio de Janeiro. E nós temos 2 mil contribuintes. Então, de 200 mil, nós temos 2 mil. É um número muito pequeno, é 2% de pessoas que contribuem. Então, o que nós estamos pedindo é espíritas, porque você que não contribui ainda, que não participa, que não... venha contribuir, venha somar também. E esse é o nosso objetivo, principalmente nesse mês, porque não vamos ter como saldar folha de pagamento de funcionários. E se não tiver isso, vamos fechar. Claro que a gente não vai fechar, eu não estou ameaçando nada aqui, tá? Eu acredito que a gente vai sair dessa numa boa, até porque a rádio não é nossa, a rádio é de Paulo, é de Jesus, a gente está lá como funcionário dele, mas a nossa participação é importante. E aí, cada um de nós será corresponsável por essa situação. E o convite é esse. Vamos cooperar. Claro que tem gente que não pode, entendemos perfeitamente. Não deixe de comprar seu arroz, comprar seu remédio, pagar seu aluguel para ajudar a rádio, em absoluto. A prioridade é a sua prioridade. Mas conversa, convida outra pessoa, pede outra pessoa, faz a inscrição lá no YouTube, ora, veja o vídeo, enfim, movimente a rádio. Se tiver alguma empresa que quer fazer algum comercial, algum anúncio, também aceitamos, vamos discutir isso. Claro que dentro do código de ética da rádio, mas vamos discutir sobre isso. Então, essa é a situação atual. Eu sou um otimista inveterado em todos os lugares onde eu estou. Para mim, a gente sai dessa situação em cerca de 2 meses, a gente sai dessa situação. Mas, de qualquer maneira, sem a participação dos espíritas, não temos como. Isso não sairemos se os espíritas não se movimentarem nesse sentido. E agradecendo enormemente aí a todos os que já contribuíram. Nós fizemos uma vaquinha virtual e hoje fizemos uma meta de 100 mil, hoje tínhamos 27 mil. Então, já é um quarto, pelo menos, do total, já está conseguido. Essa é a ideia, é o nosso pedido. Obrigado pela oportunidade. Eu quero só colaborar para esse convite, né, que o Valdemir acaba de nos fazer, para que a gente possa se organizar e nos tornarmos colaboradores mensais, fixos, né? Porque, às vezes, a gente consegue numa eventualidade, mas a rádio ela tem seus custos todo mês. Então, se nós conseguirmos apresentar para a rádio, né, um reforço financeiro consistente, né, em que eles possam contar, isso vai ajudar muito, muito significativamente a manutenção da nossa rádio, né, a Rádio da Fraternidade. Então, de novo, né, não se sintam aí acuados, né, mas vamos ver se não é possível, né, nós fazermos aí, darmos o nosso quinhão aí de esforço para ajudar a Rádio Rio de Janeiro a se manter nessa programação que auxilia a tantos, e a nós também, né? Quem ia falar aqui que eu acho que eu atropelei? Foi você, Neide? Abre, por favor, teu áudio. Abre o áudio. Eu queria só fazer uma pergunta para você, eu acho que Valdemir que está mais. Eu colaboro. E eu acho que em agosto, setembro, eles pediram, né, que a gente colocasse um pouco mais, que era para o 13º. A gente pagou em 3 meses um valor, outro valor. Então, a minha pergunta, eu fiz isso, né? Eu contribuo todo mês e contribuí um pouco mais, conforme eles pediram, para pagar o 13º. Não seria assim o caso, é que agora, por exemplo, esse mês eu vou pagar. Então, é só eu pegar lá o valor que eu pago e aumentar um pouquinho? Isso já seria assim, mais ou menos? Seria, sim. Esse é o ideal. Mas, é claro, você, Neide, já faz a sua parte. O que nós estamos convidando é pessoas, principalmente, aqui no grupo, creio que todos participem, ou quase todos participem.
Mas o que a gente fala no microfone sobre aquelas pessoas que não colaboram. Então, é divulgar a rádio. É claro que, se eu puder colaborar com um pouco mais, eu, pessoalmente, esse mês, eu vou colaborar com um pouco mais, porque a rádio precisa. Então, eu sei da importância da rádio para a minha vida, né? Para a minha evolução, para o meu caminhar. Então, para mim, a rádio é importantíssimo. Mas o que você faz é ótimo, é isso que nós queremos, que os espíritas se manifestem, que os espíritas ajudem. Se eu já estou ajudando, ótimo. Aí você vai ajudar com a inscrição no YouTube, publicar nas suas redes sociais, enfim, de uma outra maneira, que não financeiramente, porque também não vamos nos privar das nossas necessidades para ajudar a rádio, porque não é essa a ideia também. Valdeni, deixa eu perguntar uma coisa, senhor. Eu sou uma vergonha, eu não tenho Pix, gente. Hoje eu entrei na internet e eu abri uma conta naquele... Só para ajudar a rádio, eu fiz isso hoje. Me chama que banco do... Ai, gente, aquele Santander? banco roxinho. Não, aquele roxinho. Eu Itaú? liguei para minha sobrinha e falei assim, o que eu posso fazer? Onde que eu posso abrir uma conta para ter um Pix? Nubank. Isso. A minha sobrinha falou, tia Paga, abre uma conta no Nubank. Aí eu abri, lá vai ter como eu fazer Pix. Só que, assim, é necessário que eu entre para o Clube da Fraternidade ou eu posso fazer o Pix e não precisa ter esse meu nome lá, nem nada? O que para vocês é interessante ter esse controle ou não? Como é que funciona? O Flávio, o ideal seria, como o Mauro lembrou, de que esse depósito fosse feito mensalmente. E a inscrição do Clube da Fraternidade nada mais é do que para nós agradecermos. Mandar uma cartinha no seu aniversário. Depois nós temos uma ideia fazíamos isso antes, de convidar membros do clube para um aniversariante, a cada 3 meses a gente fazia essa festa, convidar para participar lá ao vivo do programa, assistir eu não como posso, a gente fala né, o programa. eu nem moro aí, que pena. Pois você não está aqui. Mas essa é a ideia do clube. Entendi. Então pode fazer o Pix independente de dar o nome lá. Sim. E aí, sem ideia. Hoje eu tenho 2.000 inscritos no Clube da Fraternidade. Eu queria ter 5.000. Com 5.000, ficava mais fácil. Oi. Tá faltando o PayPal. Pix para mim não adianta. Não, eu tenho PayPal. Tem PayPal? Tem. Que ótimo. A gente vai divulgar lá no grupo, tá? Todos os meios de auxiliar a rádio lá financeiramente. Esse que eu vi isso lá. A gente vai colocar lá no grupo para facilitar. Isabel, pessoal, tem o Zoom também que pode mandar. Zoom. O pessoal lá de fora, lá, né, que vai mandar em dólar. A gente vai colocar o Aliás, PayPal. eu recomendo, quando reabrir as visitas lá na rádio, a todos que puderem, evidentemente, conhecer. Eu não tinha, acho que eu já falei isso aqui, eu não tinha noção da grandiosidade que é a rádio. Para mim, era uma salinha, não sei o que vocês pensam sobre isso, né? Era uma salinha que as pessoas entravam ali e falavam, gente, é muito grande. São muitos funcionários, o Valdeni que está aqui, ele pode falar, a quantidade de funcionários, de colaboradores. É uma obra que você entra, você fica assim, sem palavras, porque é muito grande. E aquelas pessoas sempre com um sorriso no rosto, sabe? Alguns voluntários, outros funcionários. Então, o custo realmente é certo, é fixo, né? Porque são funcionários, tem pessoas contratadas, né? E aquela máxima também, né? Às vezes a oportunidade bate a porta, né? E o Valdeni está chamando aí, ó. Quem puder ajudar, né? Quem puder entrar, né? Diga, Angélica. O que o senhor Valdemir falou do Clube da Fraternidade, ele falou que tem 2.000 pessoas inscritas, porque eu lembro, eu entrei há muitos anos no Clube da Fraternidade, mas eu nunca recebi boleto, nada, né? Mas logo quando eu entrei, eu entrei em contato por e-mail ainda, né? Que não tinha nem esses canais, e eu perguntei se eu podia fazer depósito bancário, era depósito também, né? Transferência. Aí me informaram que sim, pelo Banco do Brasil. E aí nunca, e sempre assim, eu pensando que fosse mandar boleto para controle da rádio, né? E não tinha.
Aí eu tinha essa dúvida se existe esse controle, porque antigamente eu fazia pelo Banco do Brasil. O depósito caía, a transferência caía no Banco do Brasil. Agora não, com o Pix a gente já está direcionando, né, para o Santander. Mas, assim, quando ele falou 2.000 pessoas, que eu achei, assim, pouco, o Clube da Fraternidade, ele é sempre atualizado, seu Valdemir, que eu achei poucas pessoas, né, inscritas. Sim, tem muito poucas pessoas inscritas, sim. Nós temos cerca de 2.000 pessoas inscritas. O ideal para a gente seria não ter nenhum boleto. Porque o boleto eu pago para o banco, custo, né? A rádio paga para o banco. Isso. Hoje eu não sei, mas está em cerca de R$3 um boleto. Independente de eu receber ou não. O banco emitiu um boleto, eu pago por boletos emitidos. Esse mês, por exemplo, né, nós vamos receber 40% a menos dos boletos emitidos. Mas eu vou ter que pagar 100% dos boletos ao banco. Então, isso é uma coisa meio difícil para a gente entender, mas é assim que funciona. Os bancos comerciais funcionam assim. A minha dúvida era assim, se aquelas transferências feitas para a conta do Banco do Brasil estavam chegando. Porque, por exemplo, meu esposo, ele já faz mesada. E ele continua com a mesada. Aí que eu falei para ele, não, é melhor Pix, né? Eu não sei, o que é melhor para vocês? Não, tanto faz. A mesada chega, né? O Pix também chega, a mesada chega, então tanto faz. Desde que seja uma constante, isso é o ideal, né? Claro, se possível, que todo mês a mesada que todo mês chegue, mas por depósito, transferência. Eu, por exemplo, pessoalmente, programo anualmente no meu Itaú. Eu programo no início do ano fazer a transferência por 12 meses. A mesada é isso. O meu esposo faz a mesada assim. Como eu faço para o SEAC, como eu faço para o LBV, como eu faço para o Médicos Sem Fronteira. Eu tenho um leque de instituições que eu coopero, na medida do possível. Mas eu programo, então, já é direto o ano inteiro. Bom, pessoal, eu sinto que eu tenho que interromper aqui, senão a nossa sala vai cair, tá? Então, cada programação do tempo da sala. Vamos, então, fazer a nossa prece. Deixa eu tirar a foto antes. Quem quiser, abre o vídeo para sair na foto. Só um minuto. É o vídeo, Neide? Pronto. Eu me perdi. Vamos, então, fazer a nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Diga, Roseni, pode fazer. Então, tá bom. Senhor Jesus, Mestre amado, Senhor de nossas vidas, aqui estamos, Senhor, para te agradecer por esse momento, por esses estudos, por essa fraternidade que o Senhor nos proporcionou no dia de hoje. Senhor, posso estar abençoando a todos, Senhor. Abençoando aqueles que precisam, aqueles que estão em hospitais, que estão na rua com fome, com frio e com sede. Abençoando nossos idosos, abençoando aqueles, Senhor, que a gente não vemos, mas que estão nos nossos corações. Senhor, na certeza que a semana que vem, amanhã, estaremos todos juntos novamente. Te pedimos, Senhor, muito obrigada por tudo e damos por encerrado a nossa reunião na noite de hoje. Muito obrigada. Gratidão. Que assim seja. Obrigado, Roseni. Um beijo em todos. Tá bom? Uma boa semana. Boa noite. Grande abraço. Até amanhã, gente. Amanhã estamos aí de novo. Um abraço a todos. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa semana. Boa noite, boa noite. Tchau, fiquem com Deus. Beijão. Mauro, você vai botar no grupo agora, né, as informações. Boa noite. Vou botar lá. O Valdemir vai botar lá as informações da rádio. Tá, obrigada.
Obrigada. Beijo grande, gente. Boa Tudo noite, de bom. beijo. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Fiquem na paz do Senhor.